Hoje nós vamos começar o estudo, né? Eu deixei o estudo para o irmão Adão, mas ele foi fazer um trabalho fora, por esse motivo ele não está aqui conosco, né? Ele foi fazer um trabalho numa cidade lá em Mariana. Deus continue abençoando ele, Deus guarde ele lá e proteja, não só ele, mas como toda a família dele. Ele tem sido de grande e valia ajuda. Nós todos, né? Nós todos temos sido importante aqui, porque Deus nos colocou aqui. Então, onde Deus nos coloca, nós somos preciosos, né? Deus coloca cada uma pessoa no lugar, e o lugar que Deus nos colocou, se a gente for perseverante, a gente vai frutificar. A gente vai fazer aquilo que Deus tem para a gente fazer, porque Ele vai nos direcionando e Ele vai colocando as coisas tudo em ordem, né? Então, nós vamos começar com o estudo aqui, o estudo da Palavra de Deus, né? Vamos continuar com o estudo. O tema hoje é o que precisamos fazer para receber a aprovação e as bênçãos de Deus. O que nós precisamos fazer para nós receber a aprovação e as bênçãos de Deus, né? Aqui nós vimos que Pedro e João, eles estavam fazendo uma das vontades de Deus, que ele estava orando. Eles iam orar. É o costume que é antes da chegada de Jesus, de oração, de aproximação da pessoa bendita de Deus. Eu ganhei um quadro que está lá em casa que diz assim: nós não devemos orar até que Deus nos ouve, porque Ele conhece até o nosso pensamento. Mas nós devemos orar até que nós podemos ouvir a voz de Deus. Porque Deus, Ele quer falar com nós assim: ô Márcio, hoje você não vai passar ali não. Hoje você não vai falar isso não. Você vai ficar quietinho no seu corpo. Deus, Ele quer nos guiar e nos orientar. O salmista, no Salmo 32, versículo 8 e 9, está escrito: Deus quer guiar e orientar você. Ele mostrar, não seja uma pessoa teimosa como os cavalos e a mula, que precisa de rédea para que lhe obedeça. Deus quer guiar e orientar vocês e lhe mostrar o caminho que deve andar. E é por isso que muitas pessoas que aceitam Jesus não conseguem ficar firmes, porque não ouvem a voz de Deus. A oração é um relacionamento entre duas pessoas, o homem e Deus. E sempre no relacionamento, na maioria das vezes, é o homem que começa um relacionamento com Deus, porque nós somos dependentes de Deus. Pedro e João saiu da sua casa para ir no templo orar. Muitos falam: eu vou orar em casa mesmo, eu não preciso ir na igreja, posso orar em casa, mas está fora da palavra de Deus. Eu vou servir a Deus na minha casa mesmo. Está enganado, que não dá. Pedro e João lá iam para o templo. Jesus ia para o templo. Lá no templo, o Senhor tinha um sacerdote, tinha um levita para cuidar do templo. Mas para que precisa de uma casa de oração, sendo que a gente pode, cada um orar na sua casa, cada um pode fazer as coisas na sua casa? Nós somos um corpo, nós fazemos parte de um corpo. O corpo, quando ele está ajustado, no Senhor Jesus, que é a cabeça. O corpo todo funciona bem. Então nós vamos abrir as nossas Bíblias. Nós vamos abrir as nossas Bíblias em João 8. João 8, 29 ao 32. João 8. João capítulo 8. João Evangelho. Glória a Deus. Glória a Deus. Até. Não, glória a Deus. João 8. João 8. Glória. 28 e 29. Ao 29. 28, 29 ao 32. Vai ler do 29 ao 32.
Aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que me agrada. Dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glória a Deus. Então aqui Jesus ele estava num relacionamento com as pessoas. O que precisamos fazer para ter a aprovação, receber a aprovação de Deus e as bênçãos? Jesus ele foi o homem mais abençoado que já pisou nessa terra, mas ele deixou um legado nesse versículo. O Pai está sempre comigo, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Então, para a gente receber a aprovação de Deus, nós precisamos de agradar o nosso Senhor. Primeiro ponto. Nós precisamos de agradar. Nós precisamos de fazer as coisas tudo do jeitinho que Ele deixou para nós fazer, do jeito que lhe agrada. No 29 diz, aquele que me enviou está sempre comigo. E o Pai não tem me deixado só, porque faço sempre o que lhe agrada. Então Jesus deixou um legado aqui que muitas pessoas não percebem. Às vezes a gente vai ler na Bíblia e não percebe. Às vezes as pessoas querem uma bênção, querem até fazer a obra de Deus. Mas tem um princípio, nós temos que fazer tudo que agrada a Deus. Há homens e mulheres que agradaram a Deus. A Bíblia diz que Enoque era amigo de Deus. Olha, Abraão era amigo de Deus. Davi, segundo o coração de Deus. Por quê? Aí agora vem Jesus falando, o Pai está sempre comigo. Você sabia que se nós vivemos a vida de acordo com a vontade de Deus, você está andando, Deus está assim. A bênção está assim, está lá e para cá. Mas por que nós não recebemos a bênção? Por que nós não operamos milagres? Por que a gente tem o desejo de fazer a vontade de Deus, mas a gente não consegue fazer? Às vezes está faltando a gente fazer as coisas de acordo com a vontade. Por que Pedro e João operou aquele milagre lá? Foi à toa? Não. Porque eles faziam a vontade. Por que Jesus operou muitos milagres na face da terra? Por que grandes homens e mulheres de Deus ficou registrado na palavra de Deus como obediente a Deus? Porque eles faziam tudo conforme a vontade de Deus. No versículo 27 diz assim, mas não entenderam que ele lhe falava ao Pai. Não é aqui. É 30. Dizendo estas coisas, muitos creram nele. E dizendo essas coisas, ele falou, ó, o Pai está sempre comigo, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dizendo essas coisas, muitos creram nele. Jesus disse para os que creram nele, se vós permanecer na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos. Se vós permanecer. Porque aquelas pessoas creram quando ele falou que o Pai estava com ele. Mas Jesus falou, não é só isso não. Agora vocês precisam permanecer na minha palavra. A gente até crê às vezes, né? Quando a gente aceita Jesus, quando a gente está novo na fé, o primeiro amor, a gente crê, a gente fica até eufórico, com um desejo muito forte no coração, mas é preciso permanecer. Por quê? A dificuldade vai vir, a luta vai vir, os problemas vão vir, mas nós, Jesus falou, se vós permanecer na minha palavra, se vós permanecer, dizendo isso, essas coisas, muitos creem. Jesus disse, pois aos judeus que havia crido nele, se vós permanecer nas minhas palavras, verdadeiramente serão os meus discípulos. Então nós temos que permanecer na palavra de Deus.
para nós passar por um discipulado. E aonde que é esse discipulado? Como é que a gente vai fazer esse discipulado? É onde a palavra está sendo pregada. É na casa de oração. É a gente ouvindo a palavra. E a gente está passando por um discipulado. E aí Jesus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertar de quê? Daquilo que é engano, daquele costume que nós aprendemos lá atrás com o nosso avô, e que não ensinou nós com maldade. É porque eles não tinham a verdade também. Então a gente ia largando: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é Cristo. A verdade é nosso Senhor Jesus. Então, irmãos, por quê? Por que muitas pessoas não recebem as bênçãos? Não recebem a aprovação de Deus e as bênçãos de Deus? É porque não faz tudo conforme a vontade de Deus. E depois não passa por um discipulado. A pessoa quer fazer a obra de Deus, a pessoa quer ser abençoada, mas a pessoa não quer compromisso nem de vir na igreja, muito menos de conhecer a palavra de Deus. Não estuda a Bíblia em casa, não ora, não vem no culto, não faz jejum. Como é que vai agradar a Deus? Sempre que isso tudo está na palavra de Deus. Eu fiz um estudo lá em casa, para não trazer aqui, mas não dá para falar de todas as coisas. E talvez não vai dar nem para me falar daquilo que está aqui. Porque tudo que tem na palavra de Deus é para nós colocar em prática. Para nós conhecer e colocar em prática. Glória a Deus. Aleluia. Agora vamos abrir a Bíblia em João 17. Glória a Deus. João 17, versículo 17. Está perto aí. João 17. 17. Glória a Deus. Aleluia. Amém. João capítulo 17, versículo 17. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Então aqui, Jesus, no versículo 8, capítulo 8, versículo 32, falou: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que é a verdade? No 17 ele está revelando o que é a verdade. Santificai-vos na verdade. A tua palavra é a verdade. Santificar. Santificar. O que significa a palavra santificar? Obedecer. Obedece essa palavra, que você vai santificando a sua vida. Vai santificando a sua vida na palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. Essa palavra é a verdade de Deus. Todas as pessoas que fazem a obra de Deus e foram libertas por meio dessa palavra. Essa palavra cura, liberta, transforma, batiza com o Espírito Santo e salva a alma do homem. Não tem jeito do homem ser salvo a não ser por meio dessa palavra. Homens morreram, foi crucificado, alguns apedrejados, alguns arrastados por animais, alguns jogados para feras na arena de Roma, tudo por causa dessa palavra, defendendo essa palavra. E Jesus nos chamou para nós ser testemunha dele, para nós ser testemunha dos milagres que ele operou, das obras que ele operou, do amor que ele teve para conosco, para a humanidade. Não é para a gente inventar testemunho nenhum, é para testemunhar dos evangelhos. Ser testemunho da obra que ele fez, da verdade. A única verdade que tem na face da terra é essa palavra. Muitas pessoas creem nas suas verdades. Algumas pessoas falam que não precisa ir na igreja nada. Tá? Deus é amor. Deus ama todo mundo igual. Todo mundo vai morar no céu. Claro que é isso. E eles acreditam que isso é a verdade. Mas se a gente for examinar a palavra de Deus, a gente sabe que não é assim. A gente sabe que Deus não faz acepção de pessoas. Mas tem pessoas que amam mais a Deus do que o outro. Tem pessoas que amam mais a Deus do que o outro. Deus não ama uma pessoa mais que a outra, mas tem homens que amam mais a Deus do que o outro. Tem homem que se importa mais com as coisas de Deus, tem mais comunhão com Deus,
que aproxima mais de Deus. Até na terra, aqui na vida real, tem filho que tem mais intimidade com o pai, tem? Que é mais obediente, não tem? Que sempre faz o que o pai manda, mesmo sem querer. Às vezes pede o outro, não vou não, aí pede, aí esse filho é tratado como? Vou. Ela faz tudo, o outro não faz nada. Não é assim? Deus também é assim. Tem pessoas que olham, tem pessoas que é gato pelo amor de Deus. Isso alguns homens e algumas mulheres que está registrado. Uma mulher que eu gosto sempre de falar dela, Maria Madalena, ela foi gato pelo aquele milagre que Jesus deu. Maria, mãe de Jesus, foi grato pelo chamado, mesmo que foi um chamado sofrido, um chamado doído, de ver o filho que ela colocou para fora, ser crucificado. Ela teve que largar a vida dela e passar, ser fugitiva de Herodes, de Roma, de um lugar para o outro, mas a mão de Deus está lá. Quando Deus chama, irmão, quando Deus chama, pode vir o vento, pode soprar o vento, que Ele está na casa. Não é assim? O chamado de Deus nunca é um chamado fácil. Vai ter luta, mas vai ter vitória. Por isso, quando as pessoas me ligam, como é que está, pastor? Quando eu estou na luta e na vitória. Luta e vitória. Porque a luta faz parte da palavra de Deus. E a vitória também. Jesus disse que Paulo escreveu que aquele que está em Cristo já é mais do que vencedor. A luta tem, mas a vitória tem. Então aqui foi revelado a palavra, a verdade de Deus. O que é a verdade de Deus? A palavra, essa palavra aqui. Que muitos deixam no Salmo 91, deixam no Salmo 23. Alguns queimam, alguns zombam. Mas é o único meio de salvação. É um dos contatos com Deus. Um dos contatos que faz contato entre o homem e Deus. Essa palavra. Ai de mim se eu não tivesse ouvido essa palavra. Por 34 anos, irmão, que eu conheci essa palavra. Mudou minha vida. Eu sou testemunho de Cristo Jesus. Que essa palavra liberta, transforma, batiza com o Espírito Santo e salva. E muitas pessoas, essa palavra aqui, eu não tomei nem um remédio. Essa palavra me curou. Porque meu problema não era um problema físico. Meu problema era um problema espiritual. Aonde tem vício, tem espírito. Problema espiritual. Então agora, irmãos, nós vamos passar agora para Mateus 7, 24. Isso aqui, irmão, é a importância da gente fazer a vontade de Deus. Mateus, atrás um pouco. Glória a Deus. Mateus 7. Glória a Deus. Mateus 7, 24 e 25. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhava-me ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva e correram rios. E desceu a chuva e correram rios. E assopraram ventos e combateram aquela casa. E não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Glória a Deus. Então aqui Jesus ele trouxe esse ensinamento. A importância de nós não ser só ouvintes da palavra, mas a gente praticar, da gente viver na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela traz segurança para nós, ela traz estabilidade, ela traz proteção para o homem, tanto no mundo físico como no mundo espiritual. Então Jesus falou, todo aquele que escute estas minhas palavras e a pratica, assemelharei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Todo aquele que escuta e a pratica, obedece, é comparado ao homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. E aí, no momento de dificuldade, no momento de luta, no momento de prova,
Porque as pessoas aceitam Jesus, mas não firmam a casa na rocha. Não constroem uma casa na rocha. Não cria raiz para a palavra de Deus. Não cria raiz, não cria intimidade com Deus. As pessoas aceitam Jesus e não vai no culto, só vai só no culto de domingo. Não cria intimidade com oração, não cria intimidade com jejum, não cria intimidade de relacionamento com Deus, não tem tempo para falar com Deus. Não cria raiz. Não edifica a sua casa na rocha. E aí quando sopra o vento, quando cai o rio, quando o vento bate forte contra aquela casa, é grande a ruína. Mas Jesus ele fala no 25: e desceu a chuva, e correram os rios, e assoparam os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Estava edificada sobre a rocha. O Salmo 121, né, fala que aquele que confia no Senhor são como os montes de Sião. Salmo 125. 125. Aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Jesus ele está falando disso, da importância de nós obedecer essa palavra, não só de ouvir. Porque ouvir, o Satanás também ouviu. Ouvir muitas pessoas ouvem, mas não obedece. Porque obedecer não é uma tarefa fácil. Obedecer, a gente tem que abrir mão das nossas vontades, dos nossos desejos. E eu acho que é assim, eu acho que é assado. Então a gente tem que seguir a palavra de Deus. Obedecer a palavra. 125. Obedecer a palavra de Deus. Aqueles que confiam no Senhor são como um monte de Sião. Confiar é obedecer. É você seguir a risca. Porque quando você confia na pessoa, se eu te chamar você para ir num lugar e você confiar em mim, você vai. Eu falo, nós temos que passar por aqui. Você não vai falar assim, não vou por aí não. Se você confia, você vai seguir. Jesus nos chama com um relacionamento de confiança. Que ele não falha. Deus deu ele poder no céu, na terra e até debaixo da terra. Né, poder. Por isso que a Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor são como um monte de Sião, não se abalam não, permanece para sempre. Então, aqui Jesus ele traz a importância de nós confiar na palavra. Agora nós vamos passar agora para João 7. João 7, 25. Glória a Deus. João 7, 25. Miguel já está com sede da palavra. Você coloca assim. João 7, 25. Quem encontrou, diga glória a Deus. Eu não encontrei. Glória a Deus. João 7, 25. Glória a Deus. João 7, 25. Então alguns dos de Jerusalém diziam: não é este o que procura na carne? E ele está falando abertamente, e nada lhe dizem. Porventura sabem verdadeiramente os príncipes que de fato este é o Cristo. João 7, 25. João 7, 25 não. João 7. João 7 é. João 7, não é isso? É porque foi de 25 até o 26. Não, isso aqui está fora, é porque eu guerrei. Não, vamos então ao Salmo 111, versículo 10. Salmo 111, versículo 10. Glória a Deus. Salmo 111, verso 10. Glória a Deus.
negociar com o contrário. Glória a Deus. Aleluia. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que cumprem os seus mandamentos. O seu louvor permanece para sempre. Glória a Deus. Então aqui está falando da importância de nós temer o Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. O seu louvor permanece para sempre. Então, o princípio da sabedoria, o temor, quem tema a Deus, obedece os seus mandamentos. O princípio da sabedoria é o temor. Quem não tema a Deus, não tem sabedoria, é tratado como todo. Então aqui está falando da sabedoria espiritual. Quem tema a Deus, o temor é o princípio da sabedoria. É, o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem os que lhe obedecem. Quando a gente obedece a Deus, ele tem um entendimento bom. Porque a gente vai procurar conselho no Senhor. Você vai procurar ter uma vida unida com o Senhor. Você vai procurar ter uma vida perto do Senhor. Porque no Senhor está toda a sabedoria. Todo conhecimento, todo entendimento está no Senhor. E quem tema a Deus, Deus ele tem prazer de nos ensinar. Tem prazer de nos ensinar a ser um filho obediente aos nossos pais. A ser um bom servo, a ser um bom funcionário, a ser um bom marido, a ser uma boa esposa. Então o Senhor, quando a gente tema a Deus, a gente tem saber tudo. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Glória a Deus. Agora nós vamos partir para outro requisito. Outro requisito também que é necessário. A recompensa da obediência à palavra de Deus. Quem obedece à palavra de Deus tem recompensa. E quem não obedece tem o quê? Consequência. Castigo, condenação. Tem correção. Mas quem obedece à palavra de Deus tem as bênçãos. As bênçãos descritas na Escritura Sagrada. Então nós vamos ler o primeiro versículo aqui. Nós vamos ler Tiago 1, 20 ao 22. Tiago capítulo 1, versículo 21 a 22. Glória a Deus. Tiago que andou com Jesus. Amém. Tiago capítulo 1, 21. Tiago capítulo 1, versículo 21 e 22. Glória a Deus. Glória a Deus. Tiago capítulo 1, versículo 21 a 22. Pelo que, rejeitando toda imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós, enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvinte, enganando-vos com falsos discursos.
Pode ler o 23 também. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Pode ler 24. Porque se contempla a si mesmo e se foi, e logo se esqueceu de como era. Pode ler 25. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazendo da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engane o seu coração. A religião desse é vã. A religião pura é imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Amém. Então aqui no 21 fala: pelo que, rejeitando toda a imundícia e superfluída da malícia, recebendo com mansidão uma palavra em vós encharcada, a qual pode salvar a vossa alma. Então, quando a gente recebe essa palavra, o que ela acontece? Ela pode salvar a nossa alma de quê, gente? Da condenação eterna. Porque a única coisa que salva a alma do homem aqui nessa terra, a alma do homem é essa palavra. Essa palavra é a única coisa que acessa a alma do homem, que cura a alma do homem, que transforma, que regenera a alma do homem, que tira toda a corrupção da alma do homem, essa palavra. Se você for no médico com um problema na alma, ele não vai saber fazer nada. Não tem jeito, é só essa palavra. E é por isso que está escrito que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que qualquer espada afiada de dois gumes. Ela separa a alma e a medula do homem, espírito e alma. Ela faz essa separação, ela tem esse acesso. A única que tem acesso na nossa alma é Cristo Jesus, que é a palavra de Deus. É a palavra viva. E o verbo se fez homem e viveu entre nós. Então, quando o homem obedece essa palavra, ele tem a possibilidade de salvação. Ele está salvo. Quando ele ouve e obedece essa palavra, ele está salvo. O 22 fala assim: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvinte, enganando com falso discurso. Por quê? Tem pessoas que têm falso discurso. A pessoa está na desobediência e fala: não, Deus não vai fazer isso comigo só por causa disso. Só porque eu roubo, Deus vai. Não, Deus não está contra comigo só porque eu roubo. Né? Os lésbicos, eles falam que Deus não vai lançar ele no inferno só porque ele casa com outra mulher. A mulher casa com outra mulher. Não vou para o inferno por causa disso. O homem casa com outro homem, também não vou para o inferno por causa disso. As pessoas que mexem com macumbaria falam: eu também não vou ao inferno por causa disso, não, mano. Eu também sou servo de Deus. Mas enganando com falso discurso, enganando a si mesmo com falso. Deus é amor. Deus é amor, mas ele é fogo consumidor. E no dia do juízo, Deus não vai ser amor, não, ele vai ser juiz. E cada um vai receber de acordo com as suas obras. Se a minha obra for ruim, não vai ter jeito. Então é assim, o 25 diz assim, o 25: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazendo da obra esta lei, essa tal será bem-aventurado. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita
da salvação. A lei é perfeita da salvação. Essa lei é perfeita da salvação. É a única lei perfeita que tem aqui na terra da salvação, é essa lei aqui. E nisso, persevera. E nós precisamos de perseverar nessa lei. Porque tem muitos laços para nos tirar dessa lei. Tem muitas ofertas para nós abandonar essa lei. Tem muitos convites. Tem muita situação para nós abandonar essa lei e pegar outra lei que não é a lei perfeita e que não dá salvação. Persevera. E não sendo ouvinte esquecido, mas fazendo da obra, esta tal será bem-aventurada. Aquele que não ouviu esquecido, que ouviu essa palavra que nós estamos aqui, que nós estamos participando dessa palavra, e que nós não somos ouvintes, esqueceu da porta para fora, vou continuar minha vidinha, vou fazer tudo o que eu quero fazer. Não, ouvinte esquecido, isso aí. A gente não pode ser ouvinte esquecido, mas cumpridor, praticante dessa lei. Aí é um varão perfeito. E será bem-aventurado. Será feliz na presença de Deus. Não é aqui na terra, não. É com Deus. Deus vai falar, igual falou para Jó. Você viu meu servo Jó, Satanás? Como fiel, temente, reto, que propôs desviar do mal. Agora Jesus falou que o Pai está sempre comigo, porque eu faço sempre comigo. Agora, que palavra boa, né? Sabia? Ela falava muito pouco. O Pai, Jesus falou, o Pai está sempre comigo. Porque eu faço sempre o que lhe, eu faço o tempo cumprir toda a lei. Irmão, quando Jesus falou assim na cruz, está consumado. Ele falou para o Pai, eu cumpri a lei. Eu cumpri a lei que estava escrita a meu respeito. Tudo que precisava eu fazer, eu fiz. Já está feito, Pai, está consumado. Agora nas tuas mãos entrego o meu Espírito. E se Jesus não tivesse cumprido? Para onde que ia? Para onde que ia a alma dele? O Espírito dele ia embora. Não, ele falou, eu cumpri tudo, está consumado, está feito. Tudo que estava a respeito que eu precisava fazer, eu nasci, cresci, fui batizado no Rio Jordão, inclusive João Batista falou, eu careço de ser batizado por ti, agora vem tu querendo me batizar. Jesus falou, não, agora fazemos tudo conforme a vontade do meu. Eita, ele não podia sair fora. Nem quando era para privilégio. Queria coroar ele como rei, falou, meu rei não é, o meu reinado não é dessa terra, o meu reinado é de lá. Então ele cumpriu tudo conforme a vontade do Pai. E quando ele chegou na hora final, ele falou, Pai, está consumado. Está feito. Tudo que é precisar fazer está feito. Agora nas tuas mãos entrego meu Espírito. Porque ele foi um varão perfeito. Foi um varão zeloso pela obra de Deus. Que é onde ele está hoje? Aonde que ele está hoje? E ele vai vir buscar um povo. Ele vai vir buscar um povo que seguiu o exemplo dele, que seguiu o ensinamento dele, que está sendo zeloso com as coisas de Deus aqui na terra e que está fazendo tudo conforme a vontade do Papai. Agora não é fazer tudo por vontade do Pai, agora é fazer tudo por vontade dele. Ele deixou uma ordenança para a igreja. As ordenanças dele agora, porque o Pai colocou tudo na mão dele, porque ele foi um servo fiel. Sabia, se você for um servo fiel, Deus vai colocar algumas coisas para você cuidar aqui na terra. Para confiar você em algumas coisas. Mas tem que ser servo fiel. Para Jesus conseguir aquilo, ele tem que ser servo. Para Pedro e João, para Jesus falar com Paulo, para Pedro assim, ó, apacenta minhas. Não é para bater, não, é para apacentar. Ele sabia que Pedro já tinha implantado essa palavra no coração de Pedro. Ele sabia que Pedro ia ser obediente. Aí pegou Paulo lá na cidade de Damasco, né? Paulo caiu do cavalo ali, tem um relacionamento com Cristo ali, por meio de palavra. E aí Jesus colocou nele, colocou a responsabilidade dele do gentil. Você vai cuidar do gentil. Deus tem uma obra para você. Deus tem uma obra para mim. Deus tem uma obra para nós. Mas nós precisamos ser fiel, fazer tudo conforme a ordem. Então agora nós vamos para o Salmo 1, do 1 ao 6. Pertinho, Salmo 1. Nem muito perto, né? Salmo 1. Eu acho que não vai dar tempo, não.
Salmo. Salmo. Querem ler? Salmo. Glória a Deus. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Deu até o 6? Até o 6, né? Uhum. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro das águas, a qual dá seu fruto na estação própria, e cujas as folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperar. Não são assim os ímpios, mas são como o moinho que o vento espalha. Porque os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém. Então aqui, ó, bem-aventurado o varão que não anda segundo o exemplo dos ímpios, mas se detém e nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda do escarnecedor. Mas antes tenhas o teu prazer na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Feliz o homem que se desvia do mal, que não mistura com qualquer tipo de jeito, que não mistura com qualquer tipo de conversa, que não senta em qualquer roda, mas antes o seu prazer está na lei e nessa lei medita de dia e de noite. O 3 diz: pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de água, aquele a qual dá seu fruto na estação própria, cuja folha não murcha, não cai, e tudo quanto fizer prosperará. A bênção é isso aí. Tudo que você fazer vai prosperar. Se você tiver o seu prazer na lei do Senhor e nessa lei meditar de dia e de noite, tudo que você fazer vai prosperar. Você vai ser como uma árvore plantada na beira do água. Vai ter alimento da água o tempo todo, as folhas vão ficar bonitas, o fruto vai chegar no tempo certo. E tudo quanto você fazer, prosperará. Por que muita gente não prospera nem nada? Está na roda escarnecedora, está com o pé na igreja e vai pulando no mundo. Ó. Aí o Deus, a pessoa recebe uma bênção aqui hoje, sai, o Satanás vai, limpou tudo. Aí bota todo espedaçado, aí fica firme. Aí, ó. Mas Deus passa a mão, apoia o sujeito. Está na lei do Senhor, voltou para a lei do Senhor, o fruto muda. A folha não murcha mais. Está na ribeira de água, aí toma. Com pouco lá, vai de novo, ó. Satanás vai lá, dá alta de buiada para a pessoa lá, e vai chegando assim até um ponto que não dá tempo mais. Né? A pessoa fora de Deus, a pessoa não prospera. E eu estou falando prosperidade não é riqueza de coisa material, não. E Paulo, Pedro e João falou, eu não tenho nem ouro, nem... Mas eu tenho uma coisa aqui, que é poucos que tem, isso aqui eu te dou, né? Agora eu te amo, em nome de Jesus. Prosperidade é a gente ter a presença de Deus. É você ter comunhão com Deus. Prosperidade é nunca te faltar nada. É você abrir a boca e falar com Deus, ô Deus, você está feio. Como é que eu vou fazer? A providência chega. É isso aí. Porque prosperidade do mundo, a gente consegue ser Deus, não tem homem que está rico assim, Deus. Gosto de coisas. Até o Satanás pode dar coisa para o homem. Mas a prosperidade verdadeira é a paz, o amor, a bondade, a lealdade, a fidelidade, ser
Então aqui diz, vamos lá para o 4. Não será assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que? E pelo que os ímpios não subsistirão na justiça, nem os pecadores na congregação do justo. Então os ímpios não vão ficar junto com o justo, não. Naquele dia vai ter separação. O ímpio para a direita e o justo para a esquerda. Vai ficar separado. Porque o Senhor conhece o caminho do justo. Eita, agora, o Senhor conhece o seu caminho. O seu caminho está sendo justo ou injusto. Mas o caminho dos ímpios perecerá. Perecer, aqui está falando de morrer do corpo, não. Morrer do corpo, a maioria de nós vamos morrer do corpo. Está falando da morte eterna. Morrer sem Deus. Morrer fora do ribeiro de águas. Morrer sem a bem-aventurança. Morrer sem ter prazer na palavra de Deus. Morrer sendo apenas ouvinte da palavra, não praticante. Pereceu eternamente. Então, o benefício é que tudo que nós colocar as mãos vai prosperar. E aqui está falando de prosperidade, dinheiro. O homem que tem a mente muito voltada para o dinheiro, que tudo é dinheiro. Então, está falando de prosperidade, é a presença de Deus. Você tem a presença de Deus, você tem tudo. Como o irmão Adão fala aqui, quem tem Deus tem tudo. Né? Então, irmão, nós estamos terminando, mas eu quero só deixar mais uma parte aqui para nós, rapidamente. Deixa eu encontrar aqui. Glória a Deus. Onde é que está? Alguns requisitos. Os requisitos necessários para receber as bênçãos. Para receber as bênçãos. Então, irmãos, é um conjunto de coisas. Para a gente ser, para a gente ser bem-aventurado, a gente precisa de cumprir toda a palavra de Deus. Então aqui, muitas coisas, como eu disse no começo, não dá para a gente fazer tudo num dia só. Mas eu quero deixar a importância da oração. A oração também faz parte desse pacote. É a mesma coisa você fazer um bolo. Você não vai colocar sua farinha nesse bolo. O bolo vai gastar farinha, vai gastar ovo, fermento, né? Manteiga. Vai precisar ter uma forma lá para você colocar o bolo. Então, muitos ingredientes, dependendo do bolo, vai gastar chocolate, jogo laranja, né? Você fazer o bolo. Para depois que o bolo estiver bonito, você vai bater tudo, fazer uma mistura de tudo, cada coisa com sua quantidade certinha, né? Quantidade certinha, e depois fica aquele bolo bonito. O homem e a mulher ser usado por Deus, ele precisa pegar essas misturas, precisa pegar os requisitos da palavra de Deus para chegar um varão perfeito, né? Porque para chegar no ponto que Deus quer. Então nós vamos abrir a Bíblia em Atos 12. Atos 12, onde é que nós já lemos? Glória a Deus. Atos 12. Atos 12, do 5 ao 10. Vamos lá. Atos 12, do 5 ao 10. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua a oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer nessa mesma noite comparecer, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias.
e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas alparcas. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Amém. Então, irmãos, aqui fala do poder da oração, do poder disso que nós estamos fazendo aqui. Não estamos fazendo nada fora da palavra de Deus. Tem pessoas que estão acorrentadas. Às vezes até na nossa vida tem algo que se uma batalha espiritual. E Pedro não podia fazer nada porque ele estava acorrentado, ele estava dominado, ele estava contido, ele não tinha ação nenhuma. Mas aí veio. No 5 fala: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele. Oração por ele a Deus. Então Pedro estava guardado, ele estava dominado, mas tinha a igreja que estava fora, a igreja que estava liberta, a igreja que podia reunir na casa, a igreja que podia fazer reunião, pegar na mão e clamar Deus. E o milagre, a cadeia caiu por terra. Toda vez que nós olhamos, a cadeia caiu por terra. E o Satanás, ele sabe disso. Ele sabe que Deus ouve as nossas orações e manda anjo para quebrar essa cadeia. É muito maravilhoso. A gente vive experiência assim, que a gente pede Deus para enviar o anjo lá na casa da pessoa. E o anjo vai. Eu já orei para a pessoa lá no Rio de Janeiro. O anjo foi lá. Lá na Paraíba, falei para a mulher assim: tem 2 anjos por você, irmão. Ela falou assim: irmão, mas e se eu cair aqui? Eu estou sozinho em casa, não te preocupa não, irmão. Tem 2 anjos aí do seu lado. Eita, é confiança na palavra de Deus. Tem 2 anjos na sua casa aí. E quando o Satanás ia jogando para cá, falou: anjo, põe essa mulher a cama. Não, é assim. A palavra de Deus se cumpriu. Essa palavra é verdadeira. Nós precisamos de crer nessa palavra. Nós precisamos ser praticantes dessa palavra. Nós precisamos acreditar de nós agir diante dessa palavra. É igual Pedro falou, Pedro e João falou: em nome de Jesus, levante e ande. É fé e coragem. Tem que se ter comunhão com Deus primeiro, né? Então essa palavra, a oração faz parte desse bolo, dessa obra de Deus. A oração é um dos requisitos. Agora nós vamos partir para o outro. Mateus 17. A oração então faz parte. A oração é para trazer comunhão com Deus. Mateus 17, 18 ao 21. Glória a Deus. Mateus 17. Glória a Deus. Mateus 17, 18, versículo 18 ao 21. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino saiu. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhe disse: por causa de vossa pouca fé.
Porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para a cova, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta classe de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Verdade. Duas coisas que Jesus deixou registrado aqui, que faz parte também do requisito que nós precisamos para que nós vivemos as coisas de Deus. Fé. Fé. Eles falaram que vocês não têm bastante, as suas fé está pouca. Por isso que vocês não conseguiram. Mas se você tiver fé do tamanho do grão de mostarda, o grão de mostarda é a menor semente da hortaliça. Menor semente. Menor. Por isso falou, sua fé está pouca. Mas se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você mandará falar esse monte, vai para lá e ele irá. E outra coisa que Jesus falou aqui, essa casca de demônio. Esse demônio é um demônio comum, é de hierarquia. Isso aí não é qualquer um demônio que você vai falando, vai sair, não. Precisa de ter oração, jejum. Oração e jejum. O jejum traz autoridade, poder. O jejum é espiritual, o jejum feito da maneira certa traz poder. Esse tipo de demônio só sai com oração e jejum. Duas coisas juntas. É jejuando e orando. Orando e jejuando para mexer com a obra de Deus. Para a gente quebrar algumas cadeias. Para a gente quebrar algumas cadeias da nossa vida. Para a gente quebrar algumas cadeias da outras pessoas. E as pessoas não querem fechar a boca. Os crentes estão falando assim, nós comemos muito, é porque nós somos crentes, nós não bebemos, não comemos, mas não é para comer muito, não. É para fechar a boquinha. Os judeus jejuavam 2 vezes por semana. Jejua até hoje. Quer viver um milagre com Deus? É fazer jejum. É oração e jejum. A igreja não ora mais, agora é dança, teatro. Como é que fala aquele negócio que eles fazem agora? Dinâmica na igreja. Nunca vi isso na palavra de Deus. Se tiver, eu como essa Bíblia. É jejum, vigilância, jejum e oração. Consagração à Bíblia. Você não vê Pedro falando fazendo dinâmica. Não vê Maria Madalena dançando. Não tem isso não, gente. Isso é conversa. As pessoas não gostam que falem, mas tem que falar. A palavra de Deus é oração e jejum. Jesus disse para Pedro, vigia, Pedro. Vigia porque a carne, o espírito está pronto, mas a carne é... Vigia, ora, rapaz, que a carne, o espírito está pronto, mas a carne é fraquinha, qualquer coisinha está caindo assim, ó. Oração, jejum, 2 requisitos que não pode faltar para completar aqueles que nós lemos. E é muita coisinha. Agora nós vamos falar das bênçãos financeiras para a obra de Deus. Lucas 8. Lucas 8, do 3, do 1 ao 3. Juscelino pode abrir para nós. Atos 2, 44, 43, 47. Lucas 8, Atos 2, 44 ao 47. E Lucas 8, do 1 ao 3. Pode ler. E aconteceu, depois disto, que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o Evangelho do Reino de Deus. E os 12 iam com ele, e algumas mulheres que haviam sido curadas de espírito maligno e de enfermidades, Maria chamada Madalena, da qual sairão 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com suas fazendas. Amém. Então, irmão, nós vamos mexer numa coisa
que as pessoas têm o coração muito duro. As pessoas recebem bênção, recebem libertação, mas não abençoam a obra de Deus. Jesus, ele tinha algumas mulheres que estão registradas, ele tinha muito mais. Essas mulheres estão registradas o nome e muitas outras que estão escritas. E ele tinha também homens que abençoavam a obra de Deus. Porque eu acredito assim que as pessoas que fossem receber milagre, que fossem receber nas bênçãos, as pessoas que fossem receber nas bênçãos de Deus, eles sendo gratos pela obra de Deus. E aqui fala que Jesus passava por muitas cidades e aldeias, pregando o evangelho do reino de Deus. É um trabalho que Deus encarregou ele de fazer, de pregar. Para quê? Para salvar. Quantas pessoas Jesus curou? Quantas pessoas endemoniadas? Há um relato de Marcos 9, que havia um menino que ele havia endemoniado, que ele dava crise epilética. Ora o demônio jogava ele no fogo, ora na água. O pai não podia trabalhar, tinha que estar condenado. Mas ele ficou diante de Jesus. Jesus curou aquela criança. É muitos milagres. É muita libertação que dá alívio para as pessoas, mas as pessoas servem qual? Mas Jesus tinha as mulheres. No 2, algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidade. Maria, chamada Madalena, da qual Jesus expulsou 7 demônios. Susana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. E Susana e muitas outras que servia Jesus com as suas fazendas. Então, irmãos, aqui a obra de Deus, as pessoas falam assim: Deus não precisa de dinheiro. Eu acho que Deus não precisa de dinheiro. Mas e as almas que estão sofrendo? Como é que a gente vai deslocar para um lugar para o outro? Como é que a gente vai ter tempo para fazer a obra de Deus trabalhando? A pessoa me liga o dia inteiro pedindo oração. E muitos homens, tem homens que têm ministérios muito maiores aí, que alcançam muito mais pessoas. Como é que a pessoa vai cuidar de uma igreja grande trabalhando? Chega uma pessoa para pedir oração, eu estou lá para trabalhar, lá para Serra. Então Jesus não trabalhava não. Nessa época que Jesus, ele estava cuidando do reino de Deus com os seus discípulos. Os seus discípulos eram 12 homens, que estavam com os 12 homens comigo. Pois é, conforme. E a família desses homens? Que algum tinha família. Porque Pedro tinha sogra. Você tinha sogra e tinha esposa. Provavelmente você tinha filho. E ele largou a pesca, largou o barco, largou a pescaria para seguir, e foi Jesus que chamou. Larga esse barco e vem comigo. Não dá para você ficar com esse barco e andar comigo, não. E ele largou e seguiu Jesus. Mas é um negócio difícil porque o homem tem um coração duro. E eu falo, é só pelo poder do Espírito Santo que o homem é quebrantado para fazer essas obras. Essas mulheres sentiam o poder de Deus, sentiu a bondade, o amor de Deus. Maria Madalena, principalmente, por isso que ela era a primeira, ela estava jurada à morte. A pedrada já ia para a morte, já estava lá com os homens, estava tudo com a pedra na morte. Jesus ficou diante dela, expulsou os 7 demônios dela e falou: vai em paz. E ela foi seguindo Jesus pelo caminho. E eu não largo esse homem. Não é que for o pé dele, eu coloco lá atrás. É assim que nós temos que ser grato. E ela também ajudava com as suas próprias fazendas. Agora minha esposa vai ler Atos 2. Atos 2, 43. Atos 2, 43, 44. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos.
47, até 47. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Glória a Deus, isso é verdade. Então os apóstolos que Jesus já tinha subido, Jesus já tinha morrido e ressuscitado, e já tinha ido embora. Mas a obra precisava continuar, e essa obra continua até o dia de hoje. Graças a Deus que essa obra nos alcançou, para que nós ficássemos libertos, para que nós tenhamos a oportunidade de salvação. Mas no 33 diz assim: então em toda alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais fazia pelos apóstolos. Os apóstolos que Jesus chamou lá, Mateus largou a mesa de posto, Pedro, irmão dele, largou o barco, mais 2 largou o barco, e foi seguir Jesus. E Jesus preparou esses homens para um trabalho. É um trabalho. Servir o Senhor é um trabalho. Servir Jesus é um trabalho que exige tempo, que exige preparo, que exige esforço, dedicação, exige. É um trabalho mais abençoado que tem aqui na face da terra, que é para salvar a alma do homem do inferno. É um trabalho muito desvalorizado, que não tem valor nenhum. É um trabalho da pregação do Evangelho. Não estou falando para o homem ficar rico, o homem ficar ostentando, mas é um trabalho que o homem merece sustento. E Pedro que ficou encarregado da igreja, ele tinha a família dele. Como é que ele fazia? Ele precisava cumprir a missão que Jesus deu para ele. Então, vamos lá, o 43. Em todas as almas havia temor, e muitos milagres e sinais fazia pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinha tudo em comum. Vendia suas propriedades e fazendas, e partia com todos, segundo a cada um era lícito, segundo cada um a necessidade. A pessoa fala negócio de dízimo, fala que dízimo não está no Novo Testamento, e de fato não tem isso. Mas por que eles não falam disso? Os homens vendiam, eles davam mais que o dízimo, vendia e dava para os apóstolos de acordo com a necessidade de cada um. E olha que eu não estou falando para ninguém vender nada, tá, gente? Falando para ninguém vender nada, não. E Jesus nem pede para vender nada. Eles vendiam por coração. Eles queriam vender. Porque a obra era boa. Era pessoa liberta. Era pessoa curada. Era maravilhas. Milagres e maravilhas que eles viviam na presença de Deus. Então eles não tinham dificuldade. Agora nós encontramos dificuldade de dar 10%. Enquanto o cara tinha 2 casas, falou: vou vender uma casa. Então precisa. Ananias, ele quis fazer isso também, mas endureceu o coração. Mentiu a Deus. E caiu a sepultura. Mas outros homens e mulheres faziam isso. Eles não ficavam sem casa, eles não mentiram o que tinha. Para ficar sem casa, Deus nem quer isso, né? Às vezes eu tinha 3, 4 casas, talvez tinha 5, 6 sítios, talvez tinha fazenda. Falando: vou vender um pedaço para ajudar lá os necessitados. E cada um recebia de acordo com as suas necessidades. Mas hoje nós temos muita dificuldade de devolver o dízimo, 10%. Eles não davam, eles não procuravam 10%. Nem oferta nós temos na igreja. Nem oferta nós temos. E eu estou falando, é para nós que temos condição, porque não é todo dia que a gente tem dinheiro. Então, o trem está feio, tá? O trem está apertado, tá? O trem está, né? Mas Deus, quando Deus nos abençoa, o que custa a gente abençoar a obra de Deus? Eu fui internar na clínica, eu não tinha nem dinheiro nem de pinga. Saí daqui nem com dinheiro de pinga. Você lembra, alguns de vocês lembram? Nem crédito eu tinha, nem dinheiro para cigarro eu tinha. Eu fui na clínica quando ele pagava um salário mínimo. Todo mês. Quem pagou? Alguém pagou. Né? Aí eu aqui, ó, aí eu liberto. Agora eu vou serrar meu coração, eu tenho que fazer igual aquelas mulheres? Fez.
abençoar a obra de Deus, para alcançar mais pessoas, porque da onde Deus me tirou, ainda tem mais. Tem mais lá. Tem mais lá que precisa ser resgatado, que precisa de ajuda aqui, ajuda ali, para levar o cara, para o cara ouvir essa palavra, o cara tomar, ele também ser um ajudador da obra de Deus. E aí não para, né? Então, no 46, e perseverando unânimes todos os dias no templo, repartindo o pão em casa, comia juntos com alegria e sigileza de coração, partindo o pão todo dia era culto, irmão. Não é todo dia era culto, todo dia. Não é culto só de domingo, é todo dia. Aonde que é o culto hoje? O culto é lá na casa de Pedro, então nós vamos para lá. Onde é que é o culto? É lá na casa do Maria, então vamos para lá. Onde é que é o culto? É na casa do pastor Massuí, vamos para lá. Onde é que é o culto? Amanhã é na casa de Zé. É partindo o pão com humildade. E Deus operava milagres, mas por causa da comunhão. Ele estava ligando se a pessoa era rica, se a pessoa era pobre. Ele estava querendo a graça, a misericórdia de Deus, estava querendo sentir a presença de Deus. Assim. E aqui não fala que Pedro era o líder de Parás. Os irmãos unidos, ó. Os irmãos todos. Eles iam no templo e iam na casa. Hoje os pastores falam, vem, testa cá para aquela igreja, vem para aqui que aqui tem cura, aqui tem milagre. Não tem nada. Ele não fala isso não. Fala que eles reuniram. Quando reuniu, Deus operava milagres e muitas maravilhas. É cura, batismo com o Espírito Santo, pessoas se entregando a alma, caindo de joelho aos pés de Jesus, chorando, sendo batizado pelo Espírito Santo, demônio caindo por terra, enfermidade indo embora, pessoas gritando, e aleluia, glória a Deus. Assim é. Agora tem um negócio, vem para cá. Que tem cura. É cura de libertação, é cura disso. Não tem nada disso, irmão. É humildade. Né? Humildade. Louvando a Deus, 47. Louvando a Deus e caindo na graça de todos o povo. E todos os dias acrescentava ao Senhor a igreja aqueles que havia de salvar. Eita, todo dia uma pessoa de joelho no pé de Jesus. Eu aceito Jesus. O outro também aceita. E o número de seguidores ia crescendo. E o Senhor ia juntando. O Senhor juntando as pessoas que iam ser salvas. É assim. Então, mas precisa desses requisitos. Precisa da compartilha financeira para a obra andar. Essa Bíblia aqui, ó. Essa Bíblia todo governo. Aí, antes de comprar aqui, você conta dinheiro nem para tudo. Não abençoa ela. Não abençoa ela com as Bíblias para nós. É assim, quando a gente recebe uma coisa de Deus, a gente é grato. A gente tem que ter coração de gratidão. A gratidão faz parte. A gratidão quebrando o coração de Deus. A gratidão abre o coração de Deus. A gratidão abre a janela do céu para nossas vidas. Quando Jesus multiplicou os 5 pães e os 2 peixinhos, só para terminar. Quando Jesus multiplicou os 5 pães e os 2 peixinhos, tinha 5 pães e 2 peixinhos. Deus falou, cara, Deus partiu, colocou na cesta. 5 pães e 2 peixinhos dá para 5 mil pessoas. Dá. Mas como é que deu? Ia tirando, ia chegando. Ia tirando, se parar de tirar, parar de chegar. Então, quanto mais a gente vai abençoando outras pessoas, mais a bênção vem para a gente. É porque é a lei do retorno. É a lei do plantio. Aquilo que você planta, aquilo que você colhe. Se você plantar um coração aquebrantado, você vai colher. Deus vai abrir a janela para cima de você. Muitas pessoas não recebem nada porque tem o coração cerrado. Cerra o coração. Pode ver um irmão ali passando necessidade com 2 meninos dentro de casa e não tem coragem de dar um pacotinho de arroz para lá. Aí não dá não. Não tem nada com isso. Isso não é problema. É problema seu. É problema meu. É problema nosso. Sabe por quê? Deus criou o ser humano para ajudar o outro. Abençoar o outro.
abençoar. Se a gente não abençoa nem a Deus pelas maravilhas que Ele me faz, se a gente não tem gratidão, quando vai ter gratidão com o homem, essa é uma ação do Espírito Santo. Eu falo para você que está ouvindo, que vai ouvir esse vídeo. Se você abençoava a igreja, se você dizimava, se você ofertava, eu não sei como é que você fazia. Se você parou, você volte. Se você fazia a obra de Deus, você volte a fazer. Se você orava, se você fazia visita, se você foi chamado para fazer, volte a fazer. Volte a fazer. Se você abençoava a igreja, se você tem condição para abençoar, abençoe, que a mão de Deus vai estar sobre você. A Bíblia fala de um homem chamado Cornélio, que ele ajudava os necessitados e era um homem de oração. E Deus enviou um anjo lá na casa dele para falar com ele. Deus ouviu a sua oração e também viu a ajuda que você ajuda os necessitados. E a família de Cornélio toda aceitaram Jesus, foram batizados, porque chamou um homem lá que era sustentado pela igreja chamada Pedro. Pedro foi lá na casa dele, você lê lá. Amém? Vamos ficar de pé para nós fazer oração. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Santo, maravilhoso. Pai, em nome de Jesus, ó Pai Santo e maravilhoso. Nós agradecemos, Senhor, Pai, por essa rica e abençoada oportunidade. Pedimos, Senhor, Pai, que o Senhor continue a nos abençoando. Espiritualmente, em primeiro lugar, com a Tua presença gloriosa, aonde quer que nós estivermos. Abençoe também, ó Pai, na área da saúde, na área mental, em nome de Jesus, porque nós precisamos estar bem, nós precisamos estar com a saúde, nós precisamos estar renovados na Tua presença, para que a Tua obra seja feita. Pai, abençoe também na área financeira, para o sustento, para a manutenção da Tua casa de oração, em nome de Jesus, para que os Teus servos, ó Pai querido, encontrem mais liberdade para fazer a Tua obra, para que eles alcancem mais pessoas, para que mais pessoas fiquem libertas. Seguindo assim o exemplo do nosso Senhor Jesus, que andava por cidade e povoado, pregando a mensagem do Reino de Deus, em nome de Jesus. Pai, nós agradecemos. Eu agradeço as pessoas que abençoam o canal, né? O canal que abençoa o nosso ministério, aqueles que acreditam, né? Naquilo que Deus está fazendo, nos planos de Deus na nossa vida. Eu agradeço de todo o coração e nós estamos em oração por vocês, por todas as pessoas, e que Deus continue sustentando, abençoando vocês financeiramente na área da saúde, e que Ele continue tocando nos seus corações para que vocês abençoem outras pessoas, para que essa palavra alcance mais pessoas em nome de Jesus. Assim o amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo sejam por todos nós, não será, mas para todos sempre, e nós dissemos, não saia sem cumprimentar o irmão com a paz do Senhor Jesus. Amém?